Tudo bem, pessoal? Vamos seguir nosso estudo. Eu deixei para vocês, dentre as posturas adotadas pelo magistrado, diante da petição inicial. Então, ele pode, se for absolutamente incompetente, ele pode fazer a remessa para o juízo competente, uma das posturas. Ele pode determinar a emenda da petição inicial e ele pode também proceder com o indeferimento da petição inicial. Lembrando que o aluno deve chamar-se atenção para a questão dos vícios sanáveis e insanáveis, ok? E o direito subjetivo do autor em emendar a petição inicial. Nos restou aqui, então, o julgamento da improcedência liminar do pedido. O que eu quero dizer nesse primeiro ponto sobre o julgamento da improcedência liminar do pedido? Eu gostaria que vocês se atentassem muito para a própria expressão que a gente está estudando como postura. Nós estamos falando de um julgamento, portanto, com resolução do mérito, para tanto faz coisa julgada, diferente das outras posturas, e é uma improcedência. Então, é um julgamento de improcedência daquela petição inicial. E o que significa liminar? Nós já estudamos o conceito de liminar. Significa que isso ocorre antes da composição do réu no polo passivo da ação, ou seja, antes da citação. Então, nós temos um julgamento dessa ação antes que o réu seja citado. E esse julgamento sempre será de improcedência, ok? Essas são as duas informações que eu queria deixar bem claro antes do slide. Previsão legal, está aqui o artigo 332. O que traz para a gente o artigo 332? Ele traz as hipóteses em que o juiz pode julgar a improcedência liminar do pedido. Vamos lá analisar essas hipóteses aqui, ó. Pegar a canetinha, ó. Enunciado de súmula do STF. Muita atenção quanto a isso. Enunciado de súmula do STF não faz referência à súmula vinculante, ok? Então é súmula, não necessariamente súmula vinculante. Quando eu digo que enunciado de súmula do STF engloba a súmula vinculante, mas não é exclusivamente ela. E aqui eu tenho STJ, acórdãos, tá vendo? Ó? Recursos repetitivos e incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, tá? Muita atenção, súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local, direito municipal, ok? Então, são essas as hipóteses. Então, vamos relembrar. Súmulas STJ, STF, acórdão em recursos repetitivos, incidência de resolução de demandas repetitivas, assunção de competência e, quando se trata de direito local, súmula do Tribunal de Justiça do respectivo Estado, ok? Então, essas são as hipóteses. Então, configurou uma dessas hipóteses, é possível ao magistrado o julgamento da improcedência liminar do pedido, ok? Então, vamos seguir. Requisitos. Ora, o requisito é que, além daquelas hipóteses, o juiz tem que ver o quê? Uma ausência de necessidade de se ter uma fase probatória. O juiz, então, ele analisa essas hipóteses e se afasta da necessidade de instrução probatória, por uma questão lógica. Se precisar de provas, ele deve o quê? Citar o réu e seguir normalmente o processo, ok? Então, aí no slide eu coloquei aqui, ó, eu vou usar da canetinha. Eu não sei usar outra forma dessa caneta, a não ser assim. Tá aqui, ó. Isso foi objeto de uma prova nossa, em outro semestre. Não dessa turma, mas foi objeto. Por isso que eu vou deixar aqui essa marcação aí, ok? Efeito vinculante. Aí eu já havia me antecipado. Não se engloba só súmula vinculante. A redação do 332 é muito clara. Súmulas do STF, do STJ.
A súmula vinculante está inserida nesse rol? Está, mas não é exclusivamente súmula vinculante, ok? Então tem um slide próprio para isso. Conduta do juiz. Isso aqui é uma questão muito importante para que a gente possa analisar os próximos slides, que são os mais importantes aí dentro dessa compreensão, nesse auxílio de estudo para vocês. Qual o conteúdo dessa sentença? O que o juiz tem que fundamentar? Ora, toda decisão judicial, artigo 93 da Constituição, ela tem que ser fundamentada. A fundamentação da sentença de improcedência liminar do pedido não pode ser a mera transcrição da fundamentação do 332, das hipóteses. Ele tem que indicar as razões de decidir. Ele tem que fundamentar ponto a ponto aquilo que ele acatou com base no rol do 332. Isso é importante, tá? Bom, pode o juiz, então, se deparando com uma petição inicial, ver que nessa petição inicial existem pedidos e que 2 pedidos, baseados em 2 causas de pedir, cabem procedência liminar do pedido e os demais podem seguir normalmente? Bom, isso seria o julgamento parcial de improcedência liminar do pedido. Eu tenho uma petição complexa e cabe nela, dentro de dos 4 pedidos, 2, o juiz pode julgar a sua improcedência de forma liminar. Bom, pode o juiz fazer isso? O que eu coloquei para vocês aí? O artigo 322, ele está dizendo o seguinte: ele fala de forma genérica sobre o julgamento, ele não especifica o julgamento parcial. Então eu deixei uma pergunta para vocês aí. Sendo mais ampla a demanda atual, é possível aplicar o 322 para o julgamento de improcedência liminar parcial, atingindo somente parcela daquela petição inicial que tem identidade com as hipóteses, sendo que as demais podem seguir? Ou seja, é possível o julgamento parcial de improcedência? Ora, a resposta está aqui. A doutrina entende que não faz nenhum sentido. Por quê? O que significa a improcedência liminar do pedido? Significa que antes mesmo do réu ser citado, o juiz já viu ali as hipóteses em que aquele processo fatalmente será improcedente. Então ele julga rapidamente, liminarmente, antes de citar o réu, ele julga improcedente. Isso por celeridade processual, evitar um incômodo do réu, despesa do tribunal com a citação. Bom, se o julgamento, então, não elimina aquele processo, só parte dele, que sentido faz nesses argumentos? Nenhum. Ou seja, a doutrina entende que a improcedência liminar parcial do pedido não atende à celeridade processual nem à economia processual. Portanto, não deve se aplicar a improcedência parcial. Mas tem uma vedação legal? Não. Isso é um posicionamento da doutrina. E eu coloquei embaixo aí, dessa decisão é cabível agravo de instrumento. Então, se a improcedência liminar do pedido for completa, cabe apelação. Nosso próprio slide. Próximo slide, perdão. Se for uma improcedência parcial, cabe agravo de instrumento. Lembrando que a doutrina entende não ser cabível julgamento de improcedência liminar parcial do pedido, por completa ineficácia. Ok? Então tá aí a resposta. Eu coloquei a justificativa, logo em seguida aquilo que a doutrina pensa que não é cabível. Ok? E agora o processo foi julgado totalmente improcedente, de forma liminar. Recurso cabível, apelação, lá no 1009, está aqui. Cabe retratação, igual nós estudamos nos outros slides da outra aula? Sim, cabe retratação, interposição de recurso de apelação e recebimento, juízo de admissibilidade tácita. Não me esqueço, aqui também é cabível. Tá? Só que aí eu quero muita atenção de vocês o seguinte. O juiz pegou aquela petição inicial, julgou em procedência liminar do pedido, ok? O réu não havia sido citado. O autor não está conformado com esse julgamento, interpõe a apelação. O 322, parágrafo 4º, também está aqui, ó. Vamos utilizar a caneta de novo.
Tá aqui, ó. Ele determina que o réu agora seja citado, muita atenção, citado para apresentar contrarrazões do recurso e não para contestar a inicial, porque já foi julgado. Então, o parágrafo 4º fala de citação do réu para contrarrazoar, para apresentar resposta ao recurso de apelação. Ok? Ocorreu a citação do réu para contrarrazoar. Aqui nós temos uma divergência doutrinária. Parte da doutrina fala que se o réu foi citado para apresentar razões do recurso, ele deve contestar e contrarrazoar o recurso, para não perder a oportunidade. Outra parte minoritária diz que cabe ao réu, nesse momento, somente apresentar contrarrazões do recurso. Então nós temos essas duas correntes. Pronto. Foi citado, apresentou razões, o processo vai para o tribunal para ser julgado. Ora, chegando no tribunal, nós temos aqui 3 resultados. O recurso pode não ser conhecido, mantém-se a decisão de improcedência. O recurso é julgado improcedente, mantém-se a decisão de improcedência. E uma terceira, que é o recurso foi provido, ou seja, o tribunal entendeu que não era o caso de improcedência liminar. Esse processo, então, ele é automaticamente devolvido ao primeiro grau e agora o réu é intimado a apresentar defesa. Ficou claro isso? Ele é intimado a apresentar defesa, porque citação ele já foi para apresentar razões do recurso. Então ele é intimado da descida do processo para ele em 15 dias apresentar defesa. Ok? Então vamos recapitular. Vou voltar. Aqui. Julgamento da apelação pelo tribunal. O autor interpôs recurso de apelação. O 332, parágrafo 4º, determina que o réu seja citado para apresentar contrarrazões ao recurso. Apresentou contrarrazões, o processo subiu. O processo subiu, você tem aí as 3 hipóteses do que pode acontecer. Não conhecido o recurso, mantém a decisão de primeiro grau. Negado o provimento, mantém a decisão de primeiro grau. E deu provimento ao recurso, ou seja, cassou a sentença. Cassou a sentença, o processo volta à origem, ao primeiro grau. E agora o réu é intimado para apresentar defesa. Ok? Existe, então, uma possibilidade de uma corrente doutrinária que o tribunal dá provimento ao recurso, caça a sentença de primeiro grau, mas ele, tribunal, julga. Ele puxa para si o julgamento do mérito. Essa é uma corrente minoritária e ela tem a sua fundamentação na aplicação analógica do 1013, tá? Eu coloquei aqui para vocês, ó, uma corrente minoritária, tá? O que ocorre na prática é que esse processo foi julgado procedente o recurso, ele desce para o primeiro grau e intima o réu para contestar. E não cita porque ele já foi citado, ok? Espero aí que fique claro isso na sua cabeça. Coloquei uma reprodução do livro. Espero muito que vocês leiam essa parte do livro. É muito importante. Tem que ser dedicada à leitura para que vocês interpretem principalmente a aplicação analógica, tá? Mais uma vez aqui, ó, usar o ponteiro, a aplicação analógica anule a sentença, ó, do 1013 e passe imediatamente a análise do mérito. Isso é uma postura minoritária dentro da doutrina. Qual é a postura majoritária? O processo retorna, o réu é intimado a contestar e aí ele dá seguimento. Tudo bem, pessoal? Cuidado, hein? Improcedência liminar, pedido, julgamento do mérito. Espero muito ter ajudado vocês aí rapidamente nesse vídeo para dar continuidade aos estudos e se cuidem. Forte abraço aí, um beijo para todo mundo.